Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Domênica. Que é o Sr. Basso. E a gente tá aqui porque esse episódio do Perdidos na Estante não é bem lá um episódio do Perdidos na Estante, né, Basso? Sim, ele é, na verdade, uma parte da recompensa do nosso financiamento que tem lá no PicPay e no Catarse, para os apoiadores e para as apoiadoras do Leitor Cabuloso. E que a gente decidiu daí chamar o pessoal que apoia, a gente sorteia 2 pessoas por mês para vir aqui e fazer algumas indicações e bater um papo com a gente. É tipo um spin-off, só que sem ser spin-off, é isso? É um spin-off. Então é um spin-off, muito bem. Então, gente, essa é a estreia do Escolha do Ouvinte, um podcast que vai cair aqui no feed do Perdidos na Estante, uma vez por mês, com 1 ou 2 apoiadores, né? 2 pessoas que apoiam o Leitor Cabuloso a partir de R$20. A partir de R$20 por mês, onde eu, o Basso e essas pessoas maravilhosas vamos indicar obras para vocês lerem também. É um episódio solto, é um episódio sem pauta, é um episódio tranquilo, que tem um diferencial, né, Basso? O que tem de diferente esse episódio? Ele é um episódio de indicação e que a gente faz a gravação dele ao vivo lá na nossa Twitch, né? twitch.tv/casal de podcast. E a gente faz as gravações por lá e depois, ao vivo, e tem mais uma conversa com quem tá lá junto. E uma parte daí disso a gente retira e vai fazer a publicação aqui no feed do Perdidos. Ah, quer dizer então que se você é um apoiador, você pode ser a pessoa sorteada aí. Ou se você gosta do conteúdo do Leitor Cabuloso, você pode acompanhar a gravação ao vivo. Lembrando que a gente sempre anuncia lá no Twitter, principalmente, qual é a data da gravação. Só que tem mais um recado, gente. Eu juro que já tá acabando. Qual que é o recado? Referente às próximas transmissões da Twitch que interessam para quem ouve o Perdidos na Estante e os outros podcasts do Leitor Cabuloso. Basso? Não sei qual que é. Oxe, homem. A gente não vai ler os comentários do povo lá na Twitch? Ah, é verdade, é sobre isso. Muito bem. Olha, a gente decidiu voltar com a leitura de comentários e de e-mails que a gente fazia antes nos episódios, mas a gente retirou elas de lá por conta de vida acontece. E aí a gente vai colocar elas então agora na leitura na Twitch ao vivo. Isso não vai depois pro feed, não vai virar um programa nem nada, é só realmente um local pra gente se encontrar, ler os comentários de vocês e já trocar uma ideia ali sobre algumas coisas que sei lá, que veio à mente nossa depois que foi publicado o episódio. Então a gente vai comentar os comentários, mas não seremos eu e o Basso que faremos isso. Na verdade, a gente vai juntar uma galera toda aí de todos os podcasts do Leitor Cabuloso. E também, para você acompanhar, fica de olho então, twitter.com/leitorcabuloso para saber quando vai ser a próxima transmissão. Lembrando que se você comentar nesse episódio do Escolha do Ouvinte lá no site leitorcabuloso.com.br, no post específico, o seu comentário provavelmente será então comentado na seção de comentários, que agora é também em vídeo. É isso, gente. Chega. Vamos indicar livro, então? Vamos. Dessa vez, a gente estava com o Clécio Alexandre Duran. Bom episódio. Aconteceu que nós perdemos um episódio, que foi o primeiro episódio que a gente gravou aqui com o nosso colega Clécius. Você está bem, Clécius? Ótimo. No final das contas, não foi tão ruim pra mim ter perdido a gravação, porque eu posso estar de novo aqui com vocês. Olha só. Tudo bem, é por isso que você voltou, porque você é muito simpático, não é mesmo? E Clécius, queridos ouvintes, é um dos nossos apoiadores lá do Catarse ou do PicPay, enfim, não sei por onde que ele apoia, mas o nosso sistema de financiamento coletivo do Leitor Cabuloso. O Departamento de Reconhecimento de Apoios nos informou há pouco que é pelo Catarse, muito bem. E por isso ele ganhou a honra de estrear esse spin-off do Perdidos na Estante chamado Escolha
escolha do ouvinte. Então, é o seguinte que vai acontecer agora. Tchan, tchan, tchan. Atenção para a emoção. Senhor Clécius Alexandre Duran, conhecido como o autor Lobo, nos indicará um livro ou um filme ou uma série que foi adaptado da obra. Por quê? Porque aqui no Perdidos a gente fala, né, de adaptações literárias. Então, é um episódio curtinho e de escolha do ouvinte. Olha a resposta, Clécius. Você está indicando aos ouvintes uma obra. E aí, o que você indica para eles? Antes de mais nada, boa noite para todo mundo que está aí assistindo a gente, né? Já que a indicação é de tamanha responsabilidade, eu sou obrigado, né, a pegar uma das obras de um dos monstros, metaforicamente falando, da nossa literatura, Capitães da Areia, de Jorge Amado. Deixa eu só falar um pouquinho, fazer a sinopse, que dessa vez eu fiz a lição de casa, né? Olha só. Muitas surpresas. A gente aprende, né? Não basta indicar, tem que fazer a sinopse. Nesse romance do Jorge Amado, vai fazer uma retratação do dia a dia de menores abandonados da Bahia, lá de Salvador. São crianças e adolescentes em situação de rua que acabam se juntando e arranjam um jeito de sobreviver, tendo assim uma interação muito interessante. Eles têm um chefe, né, que é o Pedro Bala, faz o papel ali de chefe da gangue, é complicado de falar, né? Não é um chefe da gangue, mas ele é que coordena todos os outros menores, até o momento em que chega uma moça, a Dora, que acaba fazendo um papel ali de mãe. É uma presença feminina muito forte e que acaba mexendo um pouco nas relações que eles têm entre si, mais que isso a gente não pode falar, que no final é emocionante de chorar. Esse é um dos livros que marcou a minha adolescência. Eu li ainda, eu estava no colégio. Foi surpreendente para mim, como eu era muito jovem, a forma como Jorge Amado trata de questões muito delicadas, de vulnerabilidade, da sexualidade, das próprias características que são inerentes àquela condição de menor abandonado dos meninos, né, que são chamados ali os tais Capitães da Areia. Falando da obra cinematográfica, a adaptação, eu fiquei impressionado com a atuação dos atores mirins, né? São vários meninos que tem ali o Pedro Bala, o Gato, o professor, cada um tem o seu papel dentro da turma ali, e a atuação dessas crianças e alguns adolescentes, elas são de cair queixo, né? Você pensa assim que é muito raro encontrar um elenco tão jovem, tão talentoso. Eu lembro que quando eu assistia ao filme, eu lembro que eu prestando atenção em alguns detalhes, porque eles mostram, assim, menores, né, eles acabam fumando, eles têm uma série de vícios, assim, que são retratados com muita crueza no filme. E eu ficava pensando, cara, será que isso aqui é efeito especial? Botaram aquele moleque pra fumar mesmo, né? Eu não sei, mas, olha, a adaptação, ela faz jus à obra. Óbvio que a escrita do Jorge Amado, ela por si só é uma experiência que é difícil você falar o que é o melhor ou o pior, né? São obras diferentes. Eu acho que é muito legal de assistir o filme, mas é imperdível a leitura desse livro. Toda a obra do Jorge Amado é imperdível, mas Capitães da Areia tem um local especial, um cantinho aqui do meu coração. Oh, que legal. É um livro de drama? Olha, eu sou péssimo para fazer essas classificações, mas eu acredito que seria um drama. É uma história triste. Apesar da situação bem precária, o Jorge Amado, ele retrata com muita alegria. É até um jeito, comparo sempre dois livros, né? Tem um do Gilberto de Menstein, agora não me lembro o nome, mas é sobre crianças de rua também, mas é uma questão muito mais documental, mostrando as violências que eles sofrem, a forma como eles são agredidos, muitos são mortos em confrontos com a polícia e tudo mais, uma coisa muito mais real. Sim. Da forma como o Jorge Amado descreve, na maior parte do tempo, é uma alegria, que embora a vida seja dura, eles têm um jeito muito forte, né? Então eles acabam se divertindo muito. Durante boa parte do livro, você oscila entre aquela alegria de viver que eles têm e os problemas que eles enfrentam. Mas a parte mais tocante, assim, mais emocionante, acaba sendo pro final do livro lá, né? É onde eu não quero tocar para falar pra não dar nenhum spoiler. Claro, não vamos estragar a experiência de quem não leu ou não assistiu ainda o filme, né? Eu nunca li nada do Jorge Amado. Olha, eu acho que esse é uma excelente porta de entrada. Assim, vários livros dele são muito interessantes, mas o jeito que ele não só
a linguagem, mas a própria construção dos personagens. É muito impressionante como cada um deles tem um aspecto que se sobressai, né? E acaba o líder, o gato, ele é o gostosão, né? É o conquistador. Então eles vão colocando isso de uma maneira bem interessante. E eu acho assim, o Jorge Amado, ele tem uma linguagem, um linguajar, uma forma de se expressar que ele realmente tem as raízes baianas, né? Ele deixa isso transparecer nas suas obras. É uma leitura que vale a pena. Vou colocar na minha lista assim. E você, Rô? Rô não, né? Senhor Basso, para os não íntimos. Esse livro que o Clécio acabou de indicar aí, né? Dizem as más línguas que fez o senhor Sidney Andrade chorar. Eu chorei, mas eu não posso ser parâmetro de comparação, porque eu já chorei muito em livro, então... eu sou daqueles que entra no mundinho, assim, de mala e cuia. Você leu, Rodrigo, Jorge Amado, já? Li Gabriela Cravo e Canela, ou Dona Flor e seus dois maridos. Gabriela Cravo e Canela, inclusive, é um livro muito à frente do seu tempo, né? Tipo, já tem um casal em poliamor, lá na década de 50, né? Você tem discussões sobre abolição de crime de honra, que a gente está discutindo hoje. O Jorge Amado falou 60 anos atrás que já era para ter acabado, né? Então... é bem, bem bacana. Capitães de Areia você ainda não viu? Não, nunca li. Eu confesso que, por ter sido a primeira obra do Jorge Amado que eu li, ele me marcou de um jeito muito profundo, né? Então eu não sei, é realmente uma das melhores obras que a gente tem da nossa literatura. O Jorge Amado, ele ficou muito renegado, assim, no modo geral, no nosso sistema educacional, principalmente porque ele foi taxado de comunista, e ele era mesmo, né? Tipo, isso que eu ia falar, né? Não é só taxado, ele se declarava, né? E aí mas ele ficou registrado contra isso. O governo fez uma caralhada de coisa, fez ação contra os livros dele. Nosso sistema educacional acabou dando uma chutada nele pro escanteio. Apesar que a gente teve várias pessoas que a gente estuda que eram, mas nenhuma tão declaradamente, né? A obra dele, principalmente, é uma das que mais tem crítica social, ali naquele período ali de... considerando que era o período de 50, 60, 70 que estava publicando os livros dele, né? Ele começou a escrever até antes, eu acho, a publicar até antes. Realmente, acho que anterior ao Estado Novo, na época do Getúlio, tudo. Mesmo porque faz muito sentido, se ele escrevia na Era Vargas, ele ser barrado, porque foi quando, inclusive, houve uma grande mudança no nosso sistema educacional. Muito do que hoje a gente estuda e a forma como a gente foi educado, né, na escola... vem desse período. Então, história básica da educação brasileira, e Vargas perseguia comunista, não é mesmo? Não vamos esquecer que ele enviou Olga Prestes grávida para Hitler. Vargas não era um cara legal, gente, por favor. Vocês me respeitem nesse espaço, por gentileza. Estou aqui para xingar Vargas desde 2010. Ou até antes, porque eu nunca gostei dele. Agora eu fico até meio chateado de falar que a escolha que eu tive de livro, porque eu trouxe um livro tão nossa, né? E eu vou indicar, tipo, o Pistoleiro do Stephen King, sabe? Aí, tipo... Ai, meu Deus do céu! Você vai fazer isso? Que coragem! Eu vou, porque eu gosto do livro. Apesar de achar o Pistoleiro o pior livro de toda a Torre Negra, assim, né? Que é o primeiro dele. Teve uma adaptação horrível. Mas daí existe um sério problema na adaptação, né? Assim, que faz a gente assistir. Primeiro porque ele tem o Idris Elba. Que já é motivo para você assistir qualquer coisa, ponto final. Torta qualquer aí coisa. Também, né? Para falar isso, né? É duro, assim, né? Porque tem o Idris Elba e você tem o Matt McGonaghy. Que também é um motivo para você assistir o filme. Matt McGonaghy poderia tranquilamente ter feito Loki, se ele quisesse, mas provavelmente sim, não foi certeza. chamado. Né? Esse daí, assim, você tem, da Torre Negra, você tem essa adaptação literária. Os livros do King são bons, são muito bons. Essa série dele de fantasia é uma das poucas coisas que eu consigo ler dele, afinal de contas, sou um cagão inveterado, não consigo ler quase nada dele. Tem aí Saco de Ossos que eu tô há alguns anos tentando ler, mas eu não consigo, né? Eu vou te falar que o filme realmente não é muito bom, não, gente. Tentaram dar um apanhado geral de tudo que foi a Torre Negra. Eles no filme tentam apanhar mais ou menos quase tudo que acontece nos livros todos, né? Porque na saga, de um modo geral, sem dar spoilers, Pistoleiro, que é o Roland de Gilead, da herança do Eld, é o último da sua linhagem que tenta manter a Torre Negra de pé. O que é a Torre Negra? A Torre Negra é onde todos os feixes de luz se cruzam, onde todos eles convergem, e é ele que mantém todas as múltiplas realidades coesas, todos os mundos, as diversas realidades alternativas, todos os mundos criados, imaginados ou não, eles estão conectados à Torre Negra por esses fios, e é ela que mantém
o universo coeso impede que a nossa realidade e a de todas as outras realidades existentes colapsem. E você tem o Homem de Preto, que é o McGonagall, sendo o cara que quer tacar fogo no mundo e quer falar, se é uma coisa, eu quero derrubar a torre. E o Holland é a única coisa que impede que a torre caia. Ele está numa busca para achar a torre e impedir que ela seja derrubada. Você daí então tem um épico absurdo digno de... O King fala que ele fez O Senhor dos Anéis dele. Quem quiser realmente, sabe, tipo, antes de entrar no mundo de Torre Negra, quiser falar, quero preparar meu espírito. A primeira coisa, você vai escutar mais ou menos uma meia hora de Ennio Morricone, assim, de boa. Aí você vai assistir 3 Homens em Conflito, ou se você não quiser assistir a trilogia toda, você pode assistir somente The Good, The Bad, The Ugly, que você tem o Holland ali, que é o Clint Eastwood como sendo um homem sem nome. Né, do bom, mal, ele é o melhor dos melhores de todos os mundos, é isso. Do bom, mal e feio. Ele entra e aí você... Depois de você pegar isso daí, você assiste também o comecinho de Era Uma Vez no Oeste, do Charles Bronson. Merecem, gente. O começo é muito bom. Só os 15 primeiros minutos. Aí você tá ok, porque ele é uma fantasia com uma pegada muito forte de western, né? Tipo, afinal de contas, é o pistoleiro. Ó... Eu vou te interromper um minuto. Eu vou te interromper porque nós temos aqui, durante a nossa gravação ao vivo, que está sendo transmitido pela twitch.tv/casal de podcast, nós temos entre nós a participação maravilhosa de Nilda Alcarenque, não é? Nossa maravilhosa madrinha / melhor pessoa que o Leitor Cabuloso já nos trouxe, junto com outras pessoas, vai que alguém fica com ciúmes, não é mesmo? E a Nilda não gosta de palavras em inglês, então o senhor trate de traduzir esse tal de Westerner para faroeste. Desculpa, para faroeste. Isso inclusive, aí. Nilda também gosta de faroeste, né? Já trouxe imediatamente a referência de que Charles Bronson é o homem da gaita. E esse filme você precisa assistir só como assim. Mas aí você já vai estar dentro já do esquema, já vai estar... embutido já, tipo, ali, né? Tipo, inserido dentro daquele mundinho. Se você leu qualquer livro do King, tem referência a todos os livros do King dentro da Torre Negra. Você encontra todos. Menos aqueles que a gente não leu ainda, porque a gente não pode falar, né? Porque a gente não sabe. Menos aqueles, obviamente, que foram publicados após a publicação da Torre Negra também. Não, né, eu acredito que talvez até tenha, viu? Porque o King não me parece o tipo de autor que ia marcar toca depois, né? Pode ser que ele deixe dicas ainda, né? Os famosos, para o ódio de Nilda agora, easter eggs ou pegadinhas, né? Pistas, né? De elementos da Torre Negra. Eu não me lembro de ter um outro autor que tenha feito isso, mas o King se coloca dentro do universo da Torre Negra. Ele tá lá. Inclusive o King. Ele próprio. O filme daí tenta sintetizar em 2 horas e pouquinho uma saga que tem mais ou menos 4.000 páginas. Então... Muito mais. E falha miseravelmente, gente. Falha miseravelmente, sabe? Então ele não... Eu acho que dá isso, viu, Clécio? Deve dar umas 4.000 e poucas páginas. Porque Nossa eu me lembro senhora. que no último livro dele, quando tá pra encerrar o livro, ele fala, você que acompanhou a gente nessas 4.000 e tantas, sabe? Ele fala o número das páginas, dá umas... Eu não sei a edição que pegou, mas eu tenho alguns livros dele, tem alguns volumes da Torre Negra que tem mais de 600 páginas. Então, se fazer 7 vezes 6 dá 42, né? Dá 4.200. Só o pistoleiro que ele é curtinho, que ele deve ter 200 e poucas. Assim. A outra das marcas importantes da Torre Negra, que é capaz de falar, é que para muitos tem aquele que é tido como o pior vilão de todos, né? O trenzinho. O trenzinho. Trenzinho tchutchu. Mas ele tem. Demora pra gente conseguir encarar com seriedade nessa parte do livro. Tem várias coisas que demoram pra encarar com seriedade do King ali, mas é dose. Mas é muito bom, cara. É muito bom. Eu aconselho, de modo geral, a Torre Negra toda, né? Temos aí. Fiz aí uma série inteira de uma caralhada de episódios. Não lembro o número, vou falar uma caralhada que acho que é uma boa unidade de medida. Bastante precisa. Daí analisa todos os livros, de livros, né? Inclusive temos também depois falando do filme, então
Eu com a Domênica participamos também de um podcast do Cinemação, Eu ia dizer isso. Então é bem... Gente, eu não li a Torre Negra ainda, mas alguns anos atrás, quando eu ainda era uma jovem que apenas namorava com o Sr. Basso, e aí ele me indicava as coisas e eu lia, porque eu levava ele a sério, não é mesmo? Naquela época que a Domênica me levava a sério, sabe? Isso, naquela época que eu namorava e por isso eu levava a sério, porque depois que você casa, você não leva mais a sério. É isso, né? Foda-se. A gente perde a noção, né? Brincadeira, mozão. Vê só, uns anos atrás eu li O Pistoleiro e eu fiz até uma resenha lá no site Leitor Cabuloso, que é uma resenha que tá bem bacaninha, assim, ela não tem spoiler. E eu li o livro, eu falei, gente, o livro é bom. E todas as pessoas que leram falaram, você acha que ele é bom porque você não leu o restante da saga, porque ele é o pior de todos. O Pistoleiro, então, assim, esse livro, leiam. inclusive, o King reescreveu ele depois, quando terminou a Torre Negra, ele teve que reeditar ele, porque tava tão ruim que ele falou, mano, não tem como. E ele reeditou, tipo, tem a versão que a gente tem não é a versão original do Pistoleiro, do primeiro livro. Né? E ainda assim é ruim, comparado com os outros, né, pra quem leu. Então, eu reforço a dica. Inclusive, eu não me lembro qual stream que a gente viu, Basso. Foi na Netflix que a gente viu, que chegou com o Torre Negra? Tem a impressão que tenha sido na Amazon. Ou foi na Amazon, ou foi na Netflix, gente. Um dos dois chegou o filme, então quem tiver aí em casa, esperamos que todos vocês que estejam nos ouvindo estejam, né, pode assistir o filme. A gente assistiu no cinema e pagamos para isso e saímos os dois tristes, porém, né, Idris Elba ajuda a gente a ficar feliz depois e tudo bem, vida que segue. Eu não tenho uma indicação, então assim... Peraí! Que putaria história é essa? Eu não pensei em nenhuma indicação de adaptação, gente. Não, gravação, mulher! Estou aqui para quebrar a regra. Então, existe uma tradição, não é que todo podcast bom do Leitor Cabuloso... Escolhe aí, alguém... então. Calma. Escolhe um agora. Eu vou indicar. Mas eu vou ser rebelde. Eu não vou indicar uma adaptação. Por quê? Porque tem que ter alguém que quebra a regra. Da outra vez foi o Basso. É isso. Se bem que eu gostaria de dizer que o Rani do Estação 21 me mandou aqui uma cartinha dizendo, indica Crônicas de Nárnia. E o Rani, eu indicaria, mas eu não li o livro. Eu comprei há muitos anos atrás. Eu assisti... Não leu Crônicas de Nárnia? Não li Crônicas de Nárnia, eu acho que eu já passei da idade, rapaz. Estante. Eu sei, foi eu que paguei pelo livro, inclusive. Eu li esse livro aqui. Tá perdido na estante. Você leu a minha edição de Crônicas de Nárnia, não, Rodrigo? A gente tem duas, então, porque eu tenho uma também que eu comprei. Nossa, a coleção de livros se somou. Aquela gente, que você anotou o negócio no lado lateral, assim, a sua caneta. Eu não tenho nenhum problema com isso de riscar livro. Aquela que você dobrou a página virando a orelha, foi com essa edição? Marquei, aquela uma que eu tava comendo uma vez um hambúrguer que caiu ketchup, aquela lá foi a sua. Nossa senhora, que engraçadinha que vocês são, né? Quem convidou vocês? Você. Fui eu. Entendi. Então tá bom, terapia, não é mesmo, meninos? E o Rani disse que a série da BBC é impagável. Eu não assisti a série, então não posso indicar, mas quando eu era jovem, criança, eu assisti os filmes. E os filmes são legais também. Recomendo aí para quem tem criança em casa, tá procurando, pode assistir Crônicas de Nárnia, que eu acho que vocês vão curtir. Nossa, qualquer coisa que Tilda Swinton faça, né, é muito bom. Eu tenho algumas falas do Aslan que eu gosto, sabe? Tipo... Tem algumas falas dele, mas o filme, no modo geral, assim, eu acho ele mais ou menos, assim. Quando os filmes saíram, eu já era velho, né? Então, eu lembro que eu tive o primeiro contato com Crônicas de Nárnia num desenho, cara. Nossa. Um desenho animado, bem antigo. Bem antigo. Eu lembro, assim, de ter assistido e ficado maravilhado, né? Aí, a galera do Baladas de Nárnia que tá acompanhando aí, tipo, já tem o Clécio aí que assistiu umas coisas anteriores aí, ó. Não sei se vocês... Não é? Usem ele a favor. Assistindo as coisas desde 1972. É isso, gente. Maravilhoso. O que eu vou indicar para vocês, na verdade, não é uma obra que veio de adaptação, tá? Por isso que eu falei que eu vou quebrar a regra, mas eu vou indicar uma obra, tá? Que é uma obra que tá na Netflix, que a Netflix eu acho que ainda, né, é uma das formas de acesso mais fácil aí para todo mundo. Existe um filminho lá chamado Fuja. Só porque aqui estão muito good vibes, né? Então a gente saiu de Jorge Amado, fomos para a Torre Negra, falamos de King da Meta, a gente vai pro suspense / terror aí. E aí a minha indicação vai ser meio que dupla. Talvez eu consiga burlar a regra para ter uma adaptação, tá? Então vamos lá.
Vai indicar diretamente já o filme, não é adaptação literária, vão indicar 2. Virou qualquer coisa, né? O episódio é do Clécius. Clécius, você se incomoda? Eu deixo a dor. Indica o que você quiser. Como você Então tá bom, abaixa. então eu vou indicar. Como O você episódio é da abaixa. escolha do ouvinte. O ouvinte escolheu o que eu posso indicar. É isso. A gente usa, né, as relações que a gente construiu ao longo dos anos pra solidificar a besteira que a gente tá fazendo ao vivo e que depois vai ficar imortalizado no feed. Mas é o seguinte, Fuja é um filme que é protagonizado pela Sarah Paulson, o que já é motivo suficiente para vocês assistirem, porque qualquer coisa que essa mulher fizer, eu vou consumir, eu vou assistir, porque eu acho o trabalho dela incrível. Eu sou absurdamente apaixonada por Sarah Paulson. Se você não sabe quem é Sarah Paulson, uma das melhores atrizes de American Horror Story, e ela também fez aquela série, acho que é Ratched, que fala, da Netflix, Exato. Que esse sim é uma adaptação, né, mas eu não li o livro, então X. E não terminei a série também, então é isso. Domênica começa as coisas e não termina. Fuja é um filme, o Rodrigo está agora olhando para os lados com uma cara de sim, Domênica começa e não termina, ouvinte, que tá impagável, mas é isso. Tô há 4 anos tentando fazer ela assistir Person of Interest. Tipo, a gente tá na 2ª temporada, a gente tinha um episódio a cada 2 meses, assim. Mas agora a gente voltou a assistir, rapaz. Não sei o que Basta você tá fazer episódios especiais do Covil com essa temática e você não obriga é? ela a assistir. Fazer. Ou a gente conversar aqui na Twitch TV também dá certo. Enfim, Fuja é a história da relação entre uma mãe e filha. Essa filha, ela é uma deficiente física, ela não anda e ela tem alguns problemas de saúde, ela já é pré-adolescente. E essa mãe, não, perdão, ela é adolescente porque ela já deve ter uns 16 anos que ela tá indo pra faculdade. E começa a história com essa mãe tendo essa criança, claramente essa criança, né, nasceu com a saúde debilitada. E depois a gente vê que essa mulher passou os 16 anos aí se dedicando ao maternar, de cuidar dessa menina, até que essa menina descobre que essa mãe não é tão boa assim. E eu não vou contar nada para vocês, mas ele tem uma pegada meio The Act. Então, a história, ela é uma história de suspense, ela é uma história meio pesada. Eu achei o final uma grandíssima porcaria, mas até o final ele vai bem. E tem um destaque que, fora, né, a atuação maravilhosa de Sarah Paulson, é que aquela atriz que faz a filha dela realmente é deficiente física. Então é muito legal também a gente prestigiar e conhecer atrizes e atores, né, que estão fora aí do mainstream, porque a gente tem que valorizar o trabalho dessa galera. Então, ela é uma pessoa muito legal. Ela é uma pessoa com deficiência e tem uma foto maravilhosa dela assim na promo assim do filme, que eu falei, meu Deus. No começo desse filme, inclusive, eu pensei que ele fosse uma dramatização de um caso real. Teve recentemente, que foi divulgado, mas aí do meio para o final, um pouquinho até antes do meio, você percebe que as histórias são diferentes, né? Que tinha uma mãe que pegava a filha, levava em programas de TV e pedia doações, e ela não tinha as doenças que ela alegava e fazia uma série de barbaridades, e na vida real acaba com essa menina pegando um namorado para matar a própria mãe, né? Então é um caso bastante delicado. O filme, ele é muito legal, eu assisti também, mas ele não é tão horroroso, não é complicado quanto a vida real, porque a gente já conhecendo o que acontecendo de verdade, né, sabendo o que aconteceu de verdade, você vê que o filme não é tão terrível quanto o que aconteceu de fato, né? É um dos grandes problemas da gente que escreve o terror, né? Competir com a realidade. É difícil. Inclusive, Clécius, esse caso dessa mãe com essa filha que você comentou, é um enredo de uma série maravilhosa chamada The Act, que conta a história da Gypsy com a mãe dela. E realmente, assim, é um caso muito, muito pesado, que seria aí o que eu falei, né? Que daria pra linkar e meio que burlar a regra, porque existe um filme, que na verdade é um documentário, pra quem gostou de The Act, chamado Mamãe Morta e Querida, que é um documentário que está no catálogo da HBO, e ele mostra as imagens reais do depoimento da Gypsy, imagens reais da mãe dela indo nos programas de televisão com ela, e toda a parte judicial lá do julgamento, e até a presença do pai dela, que é uma coisa que é ignorada no The Act, né? E hoje a Gypsy, que para mim é a grande vítima de toda essa história super horrorosa que ela passou,
hoje ela tá bem, assim, ela tá se recuperando, né, psicologicamente e fisicamente ela já tá beleza, e talvez dentro de alguns anos ela já possa sair da prisão e ela vai ter uma oportunidade aí de poder viver a vida dela como ela merecia, né, porque assim, a história é muito, muito pesada, gente. Então assim, se você não gosta de conteúdo sensível, não assista Tá The Act e não procure o documentário Mamãe Morta e Querida, porque realmente, assim, complicado, é triste, mas também acaba sendo um convite pra gente não se silenciar, sabe? Quando a gente acha que alguém não é uma boa pessoa, porque se qualquer uma daquelas pessoas que conheceu a mãe da Gypsy tivesse feito alguma coisa, a Gypsy não precisado recorrer, né, ao assassinato pra conseguir sair daquele abuso extremo que ela passava. Então, são várias dicas aí bem bad vibes. Não era bem assim que eu queria acabar esse episódio, mas, né, a vida acontece e é assim. Leiam o que vocês quiserem, consumem o que vocês quiserem. Prometo que no próximo eu vou vir Smurf, prometo. Então, querida pessoa que está nos ouvindo agora, a gente espera, que a gente deseja que você esteja em segurança, que você esteja bem. Eu sou Domênica Mendes, eu participo aqui, né, do Perdidos na Estante de vez em quando agora, mas estarei aqui presente no feed através desses episódios mensais do Escolha do Ouvinte. E você me acompanha no Twitter e no Instagram em @Domenica_Mendes. Senhor Basso, quais são as suas credenciais? Eu falo pro pessoal acompanhar o Leitor Cabuloso nas redes sociais, todas, @Leitor Cabuloso. E se quiser falar comigo diretamente, aí vai no @Senhor Basso, lá no Twitter, que é onde eu habito. Muito bem. E você, Clécius, nosso ouvinte estreante aqui desse spin-off do Perdidos, aonde que a gente encontra? Bom, Domênica, quem quiser me ouvir, eu tô lá no Papo Fantástico Podcast, né? Um podcast sobre literatura fantástica. A gente acaba entrevistando pessoas do mercado editorial. E quem quiser conhecer as minhas obras, estão lá. Crônicas da Lua Cheia na Amazon ou no site cronicasdaluacheia.com.br. Arrasou, querido. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo seu apoio, Clécius. É sempre bom agradecer, né? Então, obrigada por isso. E você que está ouvindo a gente, se você tiver interesse de ver os nossos rostinhos e a gravação ao vivo, a gente vai sempre pelo Leitor Cabuloso e pelas nossas redes sociais divulgar quando a gente está gravando. Normalmente será às quartas-feiras, nesse horário das 19 horas, e a gente faz a transmissão pela twitch.tv/casal de podcast. Então, se você ouvir da data de publicação do episódio, em 14 dias menos, porque, enfim, em alguns dias você poderá ver também a gravação, né? No mais é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio, é isso? Até! Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br. O episódio que você acaba de ouvir só foi possível ir ao ar graças à ajuda dos nossos padrinhos e nossas madrinhas que contribuem no Catarse e no PicPay. Então, meu muito obrigado para o Rodrigo Leite, para o Airechu, para a Melissa de Sá, para a Cláudia Rodrigues, Nildoca, para o Lucas Roberto Domingos, para a Carolina Mendes, para o Sr. Sidney Andrade, mais conhecido como Daredevil, para o Caio Amaro, o Abner de Souza, o Igor Bajo, a queridíssima da Marina Jardim, a Carol Vidal, a Deise Cristina, a Priscila Rúbia, ao mais novo apoiador o Nelson Rocha, a Alessandra Rocha, ao Leandro Gomes, ao Francisco Faria, o Franco, ao Thiago Rudiger, a nossa querida Marina Kondratovic, a Lu Bento, ao Clécius Duran, o Amaury Júnior e o Ricardo Brunoro. Muito obrigado, gente!